Manhã de terça-feira, hoje dia 18 de fevereiro de 2026. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Quando você receber essa mensagem, na manhã deste dia, ou em qualquer horário, que você possa ter alimento para alimentar a tua alma, aquilo que você está precisando. Eu espero que o Espírito Santo, como sempre faz, e esta é a função dele, de levar para ti, te convencer através da palavra da salvação. Você que está chegando por aqui agora, saiba que aqui nós tratamos do Evangelho da salvação, do Evangelho da cruz, do Evangelho do arrependimento, do Evangelho do novo nascimento e do Evangelho da volta de Cristo Jesus, o Evangelho eterno. Gratos a Deus por todos que ouvem, comentam e também compartilham com outros. Faça a tua inscrição também, ajude outras pessoas a ouvir. Nós não vamos pedir nada, absolutamente nada aqui, para ninguém. Nada a não ser orações em nosso favor. E que guarde aquilo que você tem, para que ninguém tome aquilo que é mais precioso que você já recebeu do Senhor. E se tiver alguém sem nada, de mãos vazias ainda, creia que o Senhor pode te dar hoje ainda. Irmãos, nós estamos lutando para chegar no céu, no eterno lugar, aonde Deus habita, aonde habita a justiça. Nós vivemos nesse mundo aqui, que todos estão vendo, sentindo como é esse mundo, né? E para entrar lá, Jesus falou no capítulo 5, versículo 8 de Mateus, dentro do Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, ele falou: bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Então, nós temos que lutar. A Esther vai saudar os irmãos, conversar um pouquinho também com todos vós, e depois eu volto para falar num assunto muito, muito necessário para os nossos dias. Quero mais uma vez saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, sendo grata, em primeiro lugar, sempre ao meu Deus e aos irmãos que têm orado por mim. Tenho lido muitos comentários, irmãos que estão orando, e graças a Deus já estou bem melhor. Irmãos, como foi dito ali, para nós ter um coração limpo, se nós querer ver a Deus um dia. Como nós precisamos. Ninguém deixe para mais tarde, para limpar o seu coração. Limpe o quanto antes. Eu lembro-me que há quase 5 anos atrás, eu estava muito doente e fiquei pensando, não amanheço. E só dizia: Senhor, limpa bem o meu coração, porque eu quero ouvir, vinde bendita de meu Pai. E às vezes, irmãos, doenças que vêm para a gente, tribulação, essas coisas, eu estava pensando esses dias: Senhor, eu te sirvo, tu sabe que eu te sirvo de todo o coração. E por que, Senhor, que eu tenho passado, de vez em quando, alguma coisa me pega de enfermidade? Mas daí me veio a resposta: se tu não passar essas dificuldades, tu não vais entender, tu não vais sentir o que o outro sente, o que o outro está sentindo. Porque tu não sente nada,
e acha que o outro também, então não tem importância se o outro sentir. Não é assim. Nós temos que ter o coração limpo e puro e também receber aquilo que o Senhor quer dar para nós. Seja provação, seja momentos de alegria, que isso não falta nunca no coração. E assim nós vamos prosseguindo, tendo um coração limpo e puro para ver ao Senhor. Amados irmãos, sem dúvida nenhuma, a nossa carreira aqui, ela tem um fim. E o final deste caminho, dessa carreira, é passar para o outro lado, Verdade. Pelos portais da eternidade, e ver o Senhor. Nós queremos ver Ele. Jesus, nesse capítulo 5, versículo 8 de Mateus, é tão conhecido, todos nós sabemos isso. As bem-aventuranças, e lá está essa bem-aventurança. Bem-aventurados que têm coração limpo, porque estes verão a Deus. Falamos muito nos comentários desses dias, e verdadeiramente, irmãos, são comentários que vêm aqui, que nós choramos junto. Porque a palavra de Deus, não faz muitos dias que nós falamos aqui, sobre chorar com os que choram e se alegrar com os que estão alegres. E parece que nós vimos muito mais pessoas tristes do que alegres hoje. Jesus, certa vez, umas mulheres começaram a lamentar sobre ele por causa do sofrimento que ele ia enfrentar. Ele disse para elas: não choreis por mim, não lamenteis por mim. Lamentai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Então nós lamentamos. Por isso que às vezes eu digo, não tenho alegria para passar para os irmãos hoje. Porque aqui nesse mundo nós lamentamos. O próprio Jesus, quando olhou para Jerusalém naquela situação de rejeição pela palavra, ele chorou e lamentou sobre Jerusalém. Queridos irmãos, eu poderia falar em tantos motivos que vêm para aprisionar uma pessoa no pecado, fazer com que ele esteja com o coração sujo e perca essa única oportunidade que é dada ao homem de ver a Deus. É naquele dia estar pronto, não é? Tem tantos vícios por aí que é falado aqui. Hoje eu estava olhando pedidos de oração para ser liberto do vício dos jogos, dos cigarros, da cerveja, que parece que é comum entre as pessoas hoje, a maioria de a cervejinha, né? Eu não sei o que é cerveja na minha boca, não sei o que é cigarro, eu tive esse privilégio de nunca colocar isso na nossa boca, nunca. Mas tem gente que é viciado nisso. Eu poderia falar em viciados em droga, em tantas coisas, na prostituição e tantas coisas mais. Mas eu preciso falar numa coisa que suja o coração, às vezes, do próprio cristão. E ninguém nota. Ele não demonstra. E isso pode ele fazer ele perder a oportunidade de ver o Senhor. Lendo os comentários de hoje, dia 17, que estamos gravando na noite anterior, eu me deparei com um aqui. Não consegui ler todos hoje, porque eu tinha culto na parte da manhã na casa do Senhor. Mas li quase todos. Me deparei com um que diz assim: a paz do Senhor Jesus. Ele diz: desde minha infância passei por situações de abandono. Meu pai não conheci. Minha mãe só tinha olhos para os meus irmãos, ou meu irmão e minha irmã. Eu ficava na rua o dia todo, mas Deus nunca permitiu que eu viesse a usar drogas ou me envolver com pessoas erradas. E sempre combati desde criança essas coisas. Gostava de ouvir os pregadores de rua ou de praças. Nunca fui evangelizado ou convidado para ir numa
reunião numa igreja. Eu busquei a Deus por minha própria conta, ele escreve aqui. Eu procurei o lugar onde pudesse participar de culto, com certeza ele quis dizer. Me batizei em 1994, mas não consegui me libertar. Não consegui libertar a minha mente. Olha, escutem agora, irmãos. Agora está o cerne deste relato que ele fez aqui. Não consegui libertar a minha mente, mágoas e desejos de vingança, que o inimigo bombardeia, ele usou essa palavra, bombardeia na minha mente o dia todo. Faço tudo, jejuo, oro, peço a Deus um caminho para poder perdoar. Ouço pregações, testemunhos, leio a palavra e agora leio a palavra e diz, e não consigo perdoar as mágoas, desejo de vingança. Está guardado dentro do coração dele. Escute o que ele diz agora. Agora, com os meus 75 anos, não sei mais o que fazer. Estou indo aos cultos por ir. Me sinto rejeitado por Deus, diz ele aqui. Mas eu creio que não, irmãos, porque ele ainda está escrevendo isso aqui. Ainda ele sabe que tem um Senhor. Também vejo nos testemunhos de tantas pessoas libertas das drogas, de crime, da prostituição, de enfermidades, mas já estou sem forças. Ele agora diz uma coisa aqui, gostaria que tivesse aqui um casal como vocês. Deus os abençoe. Assim ele escreveu. Vocês podem ler nos comentários. Vejam agora, irmãos, o que é que está impedindo essa criatura ver a Deus. Mágoas, ressentimentos no seu coração. Irmãos, mágoas ou ressentimentos é aquilo que Paulo falou aqui. A gente sempre fala nisso aqui. No capítulo de número 12 de Hebreus, versículo de número 14 e 15. Ele fala em ver a Deus aqui também. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da glória de Deus, de ver, de achar, de encontrar esse dia. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos venham se contaminar. Irmãos, o ressentimento, a mágoa, tem muito entre os crentes hoje. Lamentavelmente eu tenho que falar isso. Que não perdoam, não se humilham. Muitos falam em uma linguagem nova que tem aí agora de liberar perdão. Não é liberar perdão, irmãos. É você ter um sentimento pela tua salvação. Ver a Deus. Ver a Deus. Esses ressentimentos e mágoas, irmãos, e amargura, é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Você pode ter certeza disso. Se tu não tirar a mágoa e a amargura do teu coração, se eu não tiver e não tirar, nós vamos para o outro lado, que a eternidade também oferece para o homem passar. Vejam
o que ele sofre. Abandonado desde criança, ressentimentos, com certeza da família, batizou e tudo, mas pode batizar, mas se não estiver perdoado pelo Senhor Jesus, nada resolve. Você tem que ser perdoado por Ele, renovado por Ele, ter teu coração limpo, como a Esther diz, bem limpinho, sem ressentimento, sem amargura. Essa raiz de amargura, ela brota e começa a produzir coisas que saem para fora de ti. Você começa a propagar isso. E ele está com 75 anos. Eu gostaria, meu irmão, se tu estiver me ouvindo ou vai ouvir essa mensagem, de olhar bem no teu rosto e dizer o teu nome se eu soubesse. Meu querido irmão, deixa isso agora, é tão fácil. É tão fácil. Se tiver alguém que você tem mágoa, vai lá e fala com ele. O céu vale mais do que todo este mundo junto, toda a riqueza daqui. Não perca o céu por causa de ressentimento e de mágoa. Largue isso, limpe o coração. E nós também, este grupo de irmãos e irmãs, chamado Cristo em Vós, Esperança da Glória, vamos estar orando por ti também, para que o Senhor Jesus te liberte completamente deste mal. Querido e soberano Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais uma oportunidade de poder avisar o teu povo. Falar, Pai querido, para nós mesmos, que isso nunca venha acontecer conosco. Quantas pessoas ressentidas uns com os outros, sentados nos mesmos bancos, às vezes tomando a ceia, todos juntos, mas tem ressentimentos uns dos outros, mágoas, amarguras. Limpa os corações, Senhor, pelo teu poder. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, com coração limpo, aguardando o glorioso dia do Senhor. A paz do Senhor a todos.